E o resultado das eleições pode não ser definitivo. 2.247 candidatos com registro negado aguardam uma definição do Tribunal Superior Eleitoral. No estado do Rio, 32 candidatos a prefeito estão nessa situação. No domingo, os eleitores puderam votar nos candidatos que tiveram registro negado pela Justiça e ainda aguardam o julgamento de recursos. Por enquanto, os votos não foram computados, mas depois de uma decisão definitiva do Tribunal Superior Eleitoral, eles podem ser contabilizados no caso de uma absolvição. E os votos destinados a quem tiver a candidatura impugnada serão considerados nulos. Em alguns municípios, o julgamento dos processos pode alterar o resultado da eleição. No estado do Rio, 32 candidatos que disputaram as prefeituras em 27 cidades estão nesta situação. Este é o caso de Petrópolis, na região serrana, onde o candidato Rubens Bontempo, do PSB, foi condenado pelo TRE do Rio, mas disputou a eleição graças a uma liminar do Tribunal Superior Eleitoral. Por enquanto, ele está com os votos zerados, mas pesquisas apontam que Bontempo pode ir para o segundo turno, caso seja absolvido em Brasília. Em Campos, Rosinha Garotinho foi reeleita. Ela conseguiu uma liminar para garantir a computação dos votos, mas se for condenada, pode não tomar posse. Já nas câmaras municipais, a cassação do registro de alguns candidatos pode mudar o coeficiente de votos das coligações e partidos, porque as cadeiras são definidas de acordo com o número de votos válidos e a quantidade de vagas. Depois dos julgamentos, pode ser preciso fazer um novo cálculo da composição das câmaras. O Tribunal Superior Eleitoral pretende julgar os processos de todo o país até o mês de dezembro, quando acontece a diplomação dos eleitos. Dos casos pendentes, 2.900 estão relacionados com a lei da ficha limpa. Mesmo com a definição do TSE, o problema pode continuar, porque ainda existe a possibilidade de recursos no Supremo Tribunal Federal. Vânia Aieta, que é presidente da Comissão Eleitoral da OAB do Rio, explica que existem dois casos diferentes. Quando o candidato é impugnado, os votos dele são registrados, mas só poderão ser computados se ele conseguir ser absolvido. Quem está sob júdice disputa a eleição, tem os votos computados, mas se vencer, pode perder o mandato caso seja condenado. Quando você tem aquela pessoa eleita pela população, né, aquela pessoa escolhida, né, para ganhar a eleição, e uma candidatura subjúdice, né, esperando recurso, tudo isso causa insegurança jurídica, uma certa frustração no eleitor. Isso, para mim, não é salutar à democracia. Voltamos a conversar com o cientista político Ricardo Ismael. Causa frustração no eleitor votar num candidato que pode não ser o candidato dele efetivamente? A gente tem que colocar na seguinte perspectiva. Essa é a primeira eleição que está sendo aplicada a lei da ficha limpa, porque ela foi aprovada ali no início de junho de 2010 e não pôde ser aplicada na eleição de 2010, porque ela precisa de um ano, pelo menos, para poder aplicar-se na eleição. Essa é a primeira eleição. O Tribunal Regional Eleitorais, o Tribunal Superior Eleitorais estão sobrecarregados, como a gente viu na matéria. Portanto, tem duas possibilidades. Talvez, com o tempo, os partidos comecem a filtrar mais as candidaturas, ou seja, não coloquem pessoas que estejam já com questões ligadas à lei da ficha limpa. Mas talvez também tenha uma outra alternativa, é que a partir de 2010 talvez haja uma mudança do calendário eleitoral. Em vez das convenções se darem no final de junho, dando 3 meses para que os tribunais regionais eleitorais e o Tribunal Superior apreciem todas as candidaturas, talvez pudesse ter mais tempo. Então, eu acho o seguinte, é claro que é ruim para o eleitor, porque o eleitor, na verdade, não sabe quem de fato vai ser candidato e muito menos quem de fato vai tomar posse. É verdade. Aqui no Rio, voltando a falar sobre a Câmara Municipal, como é que deve ser o papel da oposição, já que o prefeito Eduardo Paes tem a grande maioria do lado dele? O mais importante, Marcelo, é que a Câmara de Vereadores não fique um órgão subordinado ao Poder Executivo. Não faça um papel figurativo. Ela tem que estar buscando fiscalizar as políticas públicas para tentar verificar se os resultados que são pretendidos estão sendo alcançados. Ricardo, qual é a importância da eleição municipal desse ano para daqui a 2 anos? Na corrida para o governo do Estado. A gente viu na posse, no discurso de agradecimento do Eduardo Paes, atrás dele tinha um Pezão, quer dizer, o vice-governador do Estado. E ontem mesmo foi o Pezão, o Cabral e o Eduardo Paes, a Brasília e o Dilma. Ali já começou a campanha para 2010, candidato do PMDB. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado.